Olá pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa ferramenta chamada SolidWorks, uma ferramenta aí para desenho, uma ferramenta muito intuitiva, muito bacana de estar utilizando, e vou tentar fazer algumas aulas aqui onde eu possa mostrar, né, as ferramentas que tem dentro do software, o que a gente consegue fazer, quais são as opções, melhores formas de estar trabalhando, e tentar mostrar um pouquinho desse mundo aí, né, de desenho técnico. Inicialmente, quando a gente clica lá no ícone, né, na área de trabalho, vai abrir essa tela aqui, né? Essa aqui eu estou trabalhando com SolidWorks 2020, porém ela vai aparecer no 2021, no 2018, né? É uma tela de boas-vindas e ele já dá aqui uma prévia de alguns documentos que a gente já tem trabalhado, né? Então assim, facilita bastante, né? Porque ele já te direciona caso você esteja dando sequência em um trabalho aí. Não é o nosso caso, eu vou começar do zero, né? Vou começar aí mostrando sketch, mostrando algumas ferramentas ali de esboço, e aí com o tempo a gente vai progredindo, né? Então aqui eu tenho duas opções: ou eu posso vir aqui em peça, montagem ou desenho, né? Ou simplesmente eu posso fechar aqui, posso ficar nessa tela principal aqui do SolidWorks, tá? Toda vez que eu quero fazer um desenho, né, a gente precisa vir em arquivo, novo, e aí, mais uma vez, aparece aqui aquelas três opções que eu mostrei anteriormente: peça, montagem e desenho. Então, toda vez que eu quero começar a fazer um desenho, eu começo sempre pensando aqui, ó, em peça. Então, basta selecionar e dar um OK. Vai abrir essa tela aqui pra gente, né? Aonde eu tenho aqui toda a minha área de trabalho para ser executada. E aí eu vou começar a ambientar vocês aqui com relação ao que eu tenho aqui, né, de opções para ser trabalhado. Inicialmente, né, eu tenho aqui essa primeira abinha aqui em cima aqui, onde eu tenho o arquivo, que aparece todas essas informações, né, assim como os produtos Office, né? Aquela questão de abrir documento, de salvar como, imprimir, toda aquela questão. Tem o editar, né? Então que aparece várias opções aqui para editar, exibir, inserir, ferramentas, janela, né? Tem aqui esse alfinetezinho aqui, né? Que eu posso deixar ele desmarcado e toda vez que eu clico, ó, ele recolhe a tela. Eu costumo, ó, passar aqui em cima, passar o mouse aqui na palavra SolidWorks, ele abre e aí eu já deixo ele aqui fixado para mim, tá? Então eu tenho aqui um resumo, né, uma tela de boas-vindas aí do SolidWorks. Eu também consigo vir por aqui, né, e pedir um novo documento, abrir, salvar, imprimir, né, fazer uma atualização de trabalhos que a gente esteja feito, propriedades dos arquivos e algumas opções aqui, né? A gente vai estar trabalhando algumas dessas funções que vai estar aparecendo aqui com o tempo. Então, com o tempo eu vou dando algumas instruções com relação a isso. Logo embaixo aqui eu tenho algumas outras opções, né? Então eu tenho esboço, pode ser esboço ou esboço 3D, dimensão inteligente, os sketches aqui, né, mesmo, que são as opções de esboço, né, linha, círculo, retângulo, ranhura, né, polígono, arco de 3 pontos, o retângulo, elipse, spline. Tem várias opções aqui, a gente vai estar trabalhando elas. Tem algumas aqui, ó, que estão ocultas. Essas aqui é porque da forma que eu estou aqui agora, eu não consigo selecioná-las, tá? Elas vão aparecer conforme o ambiente de trabalho for sendo trabalhado. Então tem aqui converter entidade, offset,
e outras coisas mais. Logo embaixo dessa tela aqui, eu vou ter umas outras abinhas. Isso aqui vai estar de acordo com o usuário, né? Conforme a nossa necessidade, a gente deixa mais ou menos abinhas aparecendo, né? Então, inicialmente vem recurso. Quando eu clico aqui, ó, repare que muda essa tela de cima, né? Esboço, chapa metálica, soldagem, marcação, avaliar, dimensão MBD, suplemento SolidWorks, MBD, né? Ah, mas o meu não está aparecendo, chapa metálica, soldagem, como é que eu faço? Botão direito. Clique em botão direito em cima dessas guias aqui, qualquer uma. Botão direito vai abrir essa caixinha, vem em guias aqui, ó, e seleciona o que você quer que apareça, tá? Então basta vir aqui, ó, vou selecionar a superfície, ó. Apareceu superfície aqui. Ah, eu não uso muito superfície, então você vem aqui em guias e desmarca a superfície. Ela some dali, certo? Então, assim, é uma forma da gente ter alguns atalhos, né? Alguns recursos mais próximos da gente. E aí aqui eu tenho algumas ferramentas também que me ajudam na hora do desenho. Isso aqui tudo é editável, certo? Inicialmente, o SolidWorks, quando a gente instala, ele vem de configurações de vistas até zoom para ajustar. E eu costumo colocar duas ferramentas que eu uso bastante aí, que é o normal A e esse aqui de girar a vista. Às vezes eu quero fazer um detalhe, né? Eu posso estar apertando o scroll do mouse, mas eu acho meio chato. Eu prefiro clicar nesse íconezinho aqui e ter um comando melhor e mais garantido do processo, tá? Tá, mas e como é que eu faço para colocar essas duas ferramentazinhas aqui, ou outras, caso você precise, caso você utilize, né? Você vem aqui em ferramentas, vem aqui nessa setinha, aí até aparecer aqui, ó, personalizar. Dentro de personalizar, você vai ter esse monte de recursos, certo? Eu venho aqui, ó, em comandos, e aí aqui, olha só, tem um monte de coisa, ó, um monte de recursos que a gente pode estar trabalhando, certo? No nosso caso aqui, que eu gosto de usar, né? Tá aqui, ó, vista padrão. Então, eu tô com o caminho normal aqui, ó, eu pego ela e arrasto até lá, ó, até ficar verdinha. Aí eu solto, certo? A partir do momento que eu soltei, ela já fica ali, tá? Então eu posso fazer isso com o que eu quiser. E aí você fez uma vez, pessoal, deu ok aqui, não precisa fazer mais. Ele já vai ficar habilitado para vocês. Aqui também tem vistas, ó. Então tá aqui eu arrastei para lá, né? Tem um monte aqui de situações que a gente pode estar utilizando, né? Como uma forma de estar adiantando o nosso lado, né? Colocando ali algumas informações que a gente gosta de trabalhar com mais rapidez e mais agilidade. Não vou mexer em nada, vou voltar aqui. Aqui eu também consigo controlar gesto de mouse, certo? Ver aqui algumas informações quando eu apertar alguma coisa do mouse, o que acontece e tudo mais. E tem outras personalizações que a gente consegue fazer. Mas eu não vou mexer em nada disso por enquanto não. E aí vamos lá, né? Começar a fazer os nossos desenhos, né? Começar a mostrar aqui o que a gente precisa fazer. Então, inicialmente, eu tenho essa árvore aqui do lado esquerdo, né? Que a gente tem aqui com vários tópicos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a minha peça 1, né? Que é a peça 1 aqui que eu estou começando a trabalhar. Depois, quando eu renomeio, isso aqui vai mudar, certo? Então, eu posso salvar, na hora que o momento que eu salvar a peça lá, ela vai aparecer aqui o nome da peça que eu estou salvando, tá ok? Tem algumas informações, o material que eu quero adicionar para a peça. E aí, antes de eu começar a fazer qualquer coisa num desenho, num esboço em branco, igual está aqui, eu necessariamente preciso escolher 3 planos.
preciso escolher um dos 3 planos. Eu posso escolher ou plano frontal, ou plano superior, ou plano direito, para começar a fazer um desenho, certo? Ah, esqueci de fazer isso. Eu fui lá em esboço, peguei a linha, certo? Repare o seguinte, ó, ele me dá 3 opções aqui no momento que eu cliquei na linha lá. E olha aqui do lado esquerdo, como é bem intuitivo. Ele me mostra aqui, ó, selecione um plano no qual criar um esboço para a entidade. O que é isso? Ele tá pedindo para eu fazer o seguinte: seleciona primeiro o plano para depois você começar a fazer, certo? Então ele vai te dando as informações, basta a gente estar atento a isso. Então eu vou fechar aqui o X, né? Vou selecionar o plano frontal, ele está habilitado para mim, ele fica aqui na cor azul, e a partir desse momento eu consigo vir aqui, ó, em linha, né? E repare que o mouse virou um lapisinho, né? Então aqui agora eu consigo trabalhar alguns recursos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um clique aqui, ó, e vou puxar o mouse até aqui. Então eu clico aqui, clico aqui, clico aqui, aqui, fazendo um sketchzinho qualquer aqui, mais ou menos dessa forma, certo? Então tá aqui, coloquei uma geometria qualquer, né, sem muito controle de medidas, enfim, coloquei aqui algumas informações, né? Vou confirmar aqui, ó, do lado esquerdo, aqui em OK, certo? Vou pegar aqui agora um círculo, pessoal. Vou fazer um círculo aqui do lado, qualquer também, tá vendo? Então bem tranquilo, né? Repare que eu tenho opções aqui, ó, dentro de linha, eu tenho a setinha, eu posso ter linha contínua, eu posso ter linha de centro, eu posso ter linha de ponto médio. No círculo, eu posso ter círculo, círculo do perímetro. Vamos pegar uma spline aqui, ó. Olha a spline aqui que a gente faz, ó. Eu vou dando contornos específicos, ó, né? Vou colocando aqui, ó, contornos específicos, certo? Vou confirmar também. Vamos aqui no retângulo, ó. Eu tenho retângulo de canto, ó. Vou selecionar ele primeiro. Olha como é que é o retângulo de canto. Eu pego da ponta e vou arrastando, certo? Não estou preocupado com cotas, não estou preocupado com nada. Vamos pegar o retângulo de centro, ó. Repare o retângulo de centro. Eu vou clicar aqui e ele abre, ó, proporcional em todas as direções, ó. Tá? Então tem retângulo com cantos de 3 pontos, né? Clica ali, clica aqui, ó, e aí agora eu desço aqui. Então tem N formas da gente estar fazendo, né? Ah, mas eu não quero usar um retângulo, eu quero usar linha. Então você vem aqui, puxa e faz a linha, faz o seu retângulo com linha, sem problema nenhum, tá? Eu tenho a ranhura, olha que legal. Quando você põe o mouse, ele te dá uma caixinha de diálogo ali que ele te explica o que você tem que fazer, ó. Tá vendo? Então vamos clicar aqui na ranhura reta. Então vamos lá, ó, ranhura reta. Clico ali, clico aqui, repare, ele fez uma linha de centro e aí eu abro o mouse, né, na dimensão aqui. Fiz uma ranhura. Olha o polígono, né? Polígono, quando eu clico no polígono, ele me abre essa caixinha de textos, ó, aonde eu consigo colocar aqui o número de lados, ó, 7, 6, 5. E aí aqui você vai, ó, vários, ó, coloca o valor que eu quiser. Vou colocar 6, fazer um sextavado aí, né, com círculo inscrito, ou eu posso fazer com círculo circunscrito. Então vou clicar aqui com inscrito mesmo, ó. Tá aí, ó. Fiz um sextavado. Vamos fazer um heptágono, um octógono. Tá vendo? Estou mudando, ó. Ah, não, eu quero fazer um pentágono. Tô aqui.
tá? Então eu consigo modelar ele conforme a minha necessidade, né? E isso aqui adianta muito a nossa vida. Elipse, vou clicar aqui na elipse, né? Então olha que legal a elipse também, ó. Eu clico aqui e aí eu vou abrindo, consigo fazer elipses aqui, né, com valores específicos. Depois eu vou entrar com as cotas para a gente ver. Essa opção aqui, ó, filete de esboço, ele tem uma setinha que tem duas opções, eu fazer filete ou eu fazer chanfro. Para isso eu vou usar esse retângulo aqui que eu desenhei. Então, ó, quando eu quero filete, né, ele abre uma caixinha, me dá uma opção aqui, ó, qual o tamanho do filete, né, qual o parâmetro desse filete. Então tem duas opções. Ou eu venho aqui, ó, e clico direto nesse ponto no encontro das linhas, ou eu clico aqui, ó, numa linha e na outra linha. Repare que ele já gera uma pré-visualização. Ah, eu não quero com 10, eu quero com 20, 30. Tá vendo? Ó, ele vai mudando para mim as opções. Vou deixar ele com 30 e vou confirmar aqui do lado esquerdo. Ó. Tá vendo? Ó, automaticamente ele cria para mim esse filete de esboço. Vamos ver a opção chanfro. Vou fazer desse lado aqui, ó. Vou clicar aqui no ponto. Repare aqui, ó, ele me dá a opção. Eu posso escolher ângulo, distância ou distância e distância. Nesse caso aqui, ó, tá distância e distância de 10. Ah, eu quero 20, né? Vamos colocar aqui no de baixo aqui, ó. Olha lá. Ele me dá com 20, certo? Então, eu confirmo, tá ali, né? Mais uma opção também para se trabalhar e fazer aí, né? Arredondamentos, tirar canto vivo, essas coisas aí. Facilita bastante, é uma das opções aí que a gente tem para trabalhar, né? Aqui tem aqui para poder escrever texto, isso aqui eu vou mostrar depois, e esboçar um ponto, né? Isso aqui ajuda muito quando a gente quer referenciar algumas coisas. Aparar entidades. Ah, eu quero aparar uma entidade. Como que eu aparo uma entidade, né? Eu clico aqui nessa setinha, né? Aparece aqui aparar entidades. Ele me dá todas essas opções, ó, aparagem ativa, canto, aparar e remover parte interna, aparar e remover parte externa, aparar até o mais próximo. Então aqui a gente tem opções, né? Ah, eu estou fazendo aqui e errei aqui, eu não quero que tenha essa linha aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte, eu posso vir, por exemplo, em aparagem ativa e passar o mouse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passando o mouse, ó, aonde ele vai encontrando as linhas, ele vai apagando, ó. Tá vendo? Olha só, ó. Ou eu gosto de usar também bastante esse aqui, aparar até o mais próximo, que é isso aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ó. Repare que ele aparou aquela linha, né? Que é até o ponto mais próximo. Aqui, ó. Tá vendo? Então é uma forma. Ah, eu poderia selecionar a linha, né, e dar um delete? Posso também. Só que o aparar ele é interessante usando nesse tipo de recurso aqui, ó. Eu peguei linha, vou usar essa linha aqui, vou fazer algumas linhas aqui, ó. Vou fazer aqui, vou fazer aqui. Estou fazendo aqui algumas linhas aqui, todas avulsas, tá? Suponhamos que eu queira apagar esse trecho de linha aqui, ó. Só esse. Se eu selecionar toda a linha e der um delete, eu apaguei a linha inteira. Eu não quero isso. Vou voltar aqui. Quero aparar só esse pedacinho aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui em aparar entidades, aparar até o mais próximo e clico aqui, ó. Repare que eu apaguei só aquele intervalo ali entre essas duas linhas. Se eu quisesse fazer pela aparagem ativa, eu venho aqui, ó, e passo o mouse aqui, ó. Apaguei só essa parte, certo? Olha essa outra aqui, ó, apagar só essa parte aqui, ó, né? Então ajuda a gente muito esse tipo de ferramenta, é muito rápido, muito prático, né? Então esse aqui é a aparar entidade.
Converter entidades eu vou mostrar mais adiante, num outro recurso aí, quando a gente tiver sólidos preparados. Offset de entidade. O que é o offset de entidade? Eu vou vir aqui e vou criar uma linha qualquer aqui. Ó. Criei uma linha aqui. E aí eu quero fazer um offset dessa linha. Repara o seguinte, ó, quando eu fiz o offset da linha, automaticamente ela está criando uma linha paralela àquela linha que eu criei. Então, ó, eu consigo entrar com parâmetros aqui do lado esquerdo, ó, quero 20. Tá vendo, ó? Vou aumentar aqui, vou pôr 100. Quero 100. Né? Eu quero inverter, eu quero que a nova linha não seja do lado esquerdo, seja do lado direito. Você clica aqui, ó, inverter. Ela já mudou para o lado direito. Né? Eu quero bidirecional, eu quero nos dois lados. Então eu venho aqui, ó, ela aparece dos dois lados para mim. Então assim, ajuda muito esse tipo de recurso, né? Enquanto ela está amarela aqui assim, está indicando para mim que é uma prévia do meu comando. Então eu venho aqui do lado esquerdo e confirmo, ó, ele já mostra para mim ali as três linhas, mantém aquela central e as outras duas exatamente paralelas com aquela inicial que eu desenhei, tá? Então, offset de entidades. Nesta outra opção aqui, eu tenho espelhar entidades. Olha só, vamos fazer aqui um círculo, que qualquer, melhor, não vou fazer o círculo não, vou usar esses esboços que eu fiz aqui, todos eles. Então eu vou vir aqui, ó, espelhar entidade. Do lado esquerdo ele pergunta para mim aqui, ó, quais entidades eu quero espelhar. Eu vou selecionar todo esse lado de cá, ó. Quero espelhar tudo isso. Repare que ele apareceu para mim aqui esse monte de itens selecionados. E aqui embaixo, ó, ele mostra para mim espelhar em relação a quem. Então eu vou dar um clique aqui e vou mostrar aqui, ó, eu quero que ele espelhe em torno disso aqui, ó, dessa linha vertical. Repare do lado de lá, ó. Automaticamente já está me mostrando uma prévia. Eu vou confirmar aqui do lado esquerdo e está aí, ó. Tudo o que eu fiz do lado esquerdo está do lado direito, né? Isso ajuda e muito também, né? Às vezes a gente tem uma peça simétrica, que um lado é exatamente igual ao outro. Eu posso estar usando esse recurso aí de espelhar entidade e me dá um adianto muito grande na minha execução do desenho. Ok? Depois de espelhar entidades, eu tenho aqui padrão de esboço linear, né? Que imagina que você tem uma chapa com vários furos, esses furos têm uma padronização e eu quero fazer essa padronização aí de uma forma rápida e eficaz. Então eu vou usar aqui essa elipse, por exemplo. Então eu vou pegar aqui padrão de esboço linear, né? Pede para selecionar qual é a geometria que eu quero. Selecionei. Repare que ela fez aqui uma prévia de amarelinho aqui já, né? E do lado esquerdo, ó, tá falando para mim, ó, no direção 1, em torno do eixo X. Tá vendo aqui, ó? Eixo X e eixo Y. Então estou no plano XY. E aqui, ó, eu entro com a distância, ó. Olha o que acontece, ó, quando eu vou entrando com as distâncias. Eu vou colocar uma distância aqui de 400. Tá vendo? Ó, ele criou a partir do centro dessa geometria uma outra idêntica com 400 milímetros. Ah, mas não quero 2, eu quero 3. Eu venho aqui, ó, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó, eu vou colocando quantas eu quiser. Isso tudo, pessoal, dentro do eixo X. Se eu quiser vir aqui para o eixo Y, basta eu vir aqui, ó, e adicionar aqui, ó, 2, né, ou 3. E aí aqui eu entro com espaçamento, vou colocar também 400, vou entrar com o valor aqui, certo?
Vou colocar aqui 4. Olha lá, ó. Ah, mas eu não queria para cima, eu quero para baixo. Você vem aqui nessa seta aqui, ó, embaixo de direção 2, ó, inverter a direção. Ele inverte para mim as direções. E aí eu confirmo, tenho todos eles aqui, né, de forma linear. Repare o seguinte, ó, eu tenho a opção linear e eu tenho a opção circular. Vimos a linear. Ok? Vamos fazer uma circular. Vamos lá. Vou esquecer tudo isso que eu fiz aqui por enquanto. Vou vir aqui em círculo. Vou fazer um círculo aqui qualquer, né? Poderia ser qualquer outra geometria aí. Vou fazer aqui nesse outro círculo aqui, ó, um círculo aqui. Beleza. Só que aí, pessoal, o que que eu quero? Eu quero fazer este círculo aqui, ó, com um padrão circular em torno deste, certo? Então eu vou vir aqui, padrão circular, certo? Vou selecionar aqui, ó, o centro. Aqui, ó, tá vendo? Ele está marcado para mim ponto 1, eu vou deletar, ok? E vou clicar aqui, ó. Eu quero que ele faça em torno para mim, ó. Tá vendo? É o ponto 315 já. E olha só, ele está já me dando um padrão, ó. 4 opções. Você vir aqui, ó, só passar o mouse, ele vai ver qual é o número de padrão circular que eu quero. Nesse caso tem 4. Então aqui, ó, eu vou aumentando, ó, se eu quiser, ó. Ó, ele vai distribuindo igualmente as instâncias, ó. Então nesse caso aqui 28, né? Vou confirmar. Tá lá, ó. 28 geometrias idênticas àquela que eu trabalhei com espaçamento idêntico entre elas, né? Então, padrão de esboço linear. Repare o seguinte, que ele dá a prévia ali, né? Ó, tem a primeira geometria que está em azul, e aí as outras duas são subsequentes dessa primeira, tá? Aqui, mover entidades, se eu quiser mover as entidades, eu quero mover essa ranhura reta aqui, né? Mover entidades, ele pergunta aqui para mim quais são as entidades que eu quero mover, né? Seleciono aqui, opa, peraí, selecionei, né? E aí para onde eu quero arrastar essa entidade, né? Peraí, deu ruim aqui. Então daqui, né, para onde eu quero arrastar. Então eu quero vir com ela para cá, com esse ponto aqui. Selecionei, mover entidades, XY. Posso mover por aqui. Eu quero 90 em X e 130 em Y. Repare que ela modificou ali, né? Confirmo. Então eu consigo fazer dessa forma aqui, mover entidades. Eu não mexo muito nisso porque eu gosto de trabalhar usando bastante essa questão aqui de exibir e excluir relações, né? O que é isso? Imagine que eu quero colocar, vamos abrir um novo aqui. Isso aqui tudo ele tá interpretando como se fosse um sketch só, né? Apesar de ser várias geometrias, mas é como se eu estivesse desenhando, fazendo um desenho só. Então eu vou fazer aqui uma circunferência qualquer. Vou fazer uma outra circunferência aqui qualquer. Vou fazer uma linha aqui. Pronto. Eu quero relacionar essas três, ó. Se eu vim aqui, eu consigo arrastar, tá vendo, ó, essas geometrias, né? Mas eu quero colocar uma relação entre essas três geometrias.
Como é que eu faço essa relação entre essas três? Então eu venho aqui, ó, exibir e excluir em relações. Eu clico aqui na setinha e coloco adicionar relação. Ele me abre a caixinha. Repare aqui, ó, o ponto 375 está selecionado, tá vendo? Está aqui, ó. Eu vou desmarcar, repare que ele saiu. Porque eu não queria que ele tivesse marcado, então tome cuidado com isso. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa primeira, nesse círculo, ele apareceu para mim aqui arco 41, e vou clicar nesse outro círculo aqui, ó. Quando eu cliquei nos dois círculos, ele já me dá quais são as possibilidades que eu tenho de relacionar essas duas figuras. E aí está aqui, ó. Eu posso dar cor radial, tangente, concêntrico, igual, fixar ou comprimento de curva igual, né? Aqui a gente usa muito isso aqui, ó, tangente. Repare lá, ó, elas ficaram tangentes uma com a outra, certo? E aí eu confirmo, beleza? Agora, se eu arrastar, ó, eu só consigo arrastar essa geometria em torno uma da outra. Eu não consigo mais desgrudar uma da outra. Agora eu quero colocar essa geometria com alguma relação com essa linha. Então vou vir aqui, ó, adicionar relação, vou clicar na linha e vou clicar aqui, ó, na circunferência. Repare que ele me dá a opção de tangente, fixar o comprimento. Então vou colocar tangente, ó. Já foi ali automático. Confirmei. Sem nenhuma linha marcada, vou fazer mais uma adição de relação. Tá vendo? Não tem nada marcado. Eu vou colocar agora essa circunferência com a linha. Tangente também. Automaticamente ele já corrige para mim ali, ó. Certo? Então, ó, tudo que eu fizer aqui, ó, tô mexendo uma circunferência, a outra, ó, repare que elas não desgrudam aqui, porque ela tem essa relação entre elas, né? Que é mandatória aí, ok? E aí aqui tem para reparar sketch, fazer snaps rápidos. Isso aqui tudo a gente vai vendo aí durante o curso, as aulas aí que eu for mostrando para vocês. E aí a gente vai começar a estar trabalhando isso aqui e verificando outras informações, né? Uma outra muito importante que a gente vai ver aí nas próximas aulas aí, que é essa aqui, ó, dimensão inteligente. Tudo que eu fiz aqui, né, clico aqui, começo a colocar, ele até me abre aqui para mim, né, uma caixinha de texto ali, ó, junto com a linha, né? Isso aqui eu habilitei, então eu posso entrar com valores aqui, por exemplo, 9.500, lembrando que estamos trabalhando em milímetros, tá? Então, olha lá, 9.500, estou trabalhando em milímetros. Se você vir aqui ao lado direito, ó, você tem a unidade que a gente está trabalhando, ó, milímetro, grama e segundo. Você pode ter metro, quilograma, centímetro, grama e em polegada, né? Vamos trabalhar em milímetro aí, que é a forma correta de estar se trabalhando aqui no Brasil. E aí a gente tem essa outra opção aqui, dimensão inteligente, que quando selecionada, basta eu clicar na linha, ó, e entrar com os valores, ó. Aqui tava 9.500, né? Vou colocar 10.000 e confirmo. Automaticamente ele já corrige para mim. Olha esses círculos aqui, ó, vou fazer com círculo. Clico no círculo, ele já me dá o diâmetro, ó. Certo? Então ali está 15.664 de diâmetro. Eu vou colocar 12.000. Já corrige. Vou fazer para esse outro aqui, ó. Vou colocar 5.000 nesse aqui, ó. Certo? Então olha como é que ele corrige para mim. Aí agora, a partir do momento que eu coloquei essas informações aqui, eu arrasto, ó. Os círculos já não mudam mais de tamanho, né? Eles seguem a tangência, porém não mudam de tamanho. Tá ok? Então isso a gente vai estar vendo, vai ver o quanto importante isso aqui é, né? E o quanto de informação isso traz aí para a gente conseguir fazer os desenhos. Então isso aqui é uma prévia.
sobre sketch, pessoal. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, coloca no comentário, que a gente tenta sondar aí e tirar para vocês aí essas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!